Graça e paz, amados irmãos, estamos aqui mais uma vez, não é? Depois de um bom tempo sem podermos gravar, estamos voltando aqui para mais uma videoaula, como você desejar chamar, não é? Para falarmos mais uma vez sobre os sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. Falamos nos vídeos anteriores, lembrando, são 9 vídeos falando sobre isso, estamos agora no 10º, pedindo a você que assista os anteriores, faça seus comentários, faça suas anotações pessoais, pesquise sobre o assunto e veja a necessidade de conhecer sobre o tema que é de grande relevância para a nossa vida espiritual e a nossa vida familiar e social, visto que os sinais da vinda de Jesus, eles são em todos os setores da nossa sociedade. Ele abrange o planeta inteiro, no sentido físico, atmosférico, biológico, no sentido da vida, seja animal, vegetal, mineral, afeta a nossa vida como seres humanos, porque os sinais da volta de Jesus, eles não são apenas sinais físicos ou catastróficos, mas eles são sinais éticos, eles são sinais morais e eles também são sinais espirituais. Recentemente, agora no romper de ano de 2023 para 2024, tivemos uma sequência de terremotos ali no Japão, não é? E as pessoas não estão atentando para isso. Já temos aqui no Brasil, né, o retorno de uma pandemia, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, a previsão. Os estudiosos, como saiu recentemente, agora em dezembro do ano passado, de 2023, um aviso da NASA mostrando que o Sol ele desenvolveu um buraco que cabe 40 planetas terras dentro. E as previsões para o mês que vem, no mês de fevereiro, é que o calor ele vai atingir o ápice, não só no Brasil, vai ser uma coisa catastrófica, não é? Isso são os sinais físicos da Terra. Mas não é apenas esses sinais que demonstram o retorno de Jesus. São sinais que muitas vezes nós deixamos passar despercebidos. Sinais importantes que nós devemos estar atentos todos os dias no nosso dia a dia. Porque todos os dias o desejo de Deus é que nós estejamos prontos para o retorno de Cristo. E nós aguardamos Jesus Cristo voltar hoje, agora. E é tanto que o próprio Cristo, no capítulo 24, verso 44 do Evangelho de Mateus, a gente pode conferir aqui na Bíblia, não é? 24 e 44 de Mateus, Jesus diz: portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que não pensais. Nós não sabemos quando Jesus voltará, não sabemos o dia, nem sabemos a hora, mas ele nos orientou pela sua palavra que a gente precisa ler, fazer a leitura dos acontecimentos, dos fatos que estão
ocorrendo à nossa volta, não é? E um dos fatos que estão sendo recorrentes desde o final de 2022, todo o ano de 2023, e já iniciamos 2024 com sinais, é que durante todo o ano de 2023 tivemos catástrofes no mundo todo. Terremoto na Turquia, com mais de 4.500 mortos. Na Líbia, com 100 mil mortos, que não foi um terremoto, foi uma chuva, uma tempestade que aconteceu naquele país, que trouxe a morte de 100 mil pessoas. Tivemos o terremoto em Marrocos, com mais de 3 mil mortos. Tivemos o incêndio no Havaí, que desceu para o Canadá. Tivemos a enchente do Rio Grande do Sul, a enchente de São Paulo, a ressaca do estado do Rio de Janeiro. Veja que foram coisas. Isso que eu citei para vocês é a ponta do iceberg, porque se eu for falar dos fatos que ocorreram no mundo todo, não é? Eu passaria o vídeo só falando de coisas que aconteceram, que mostram, né? E aí as pessoas podem dizer, pastor, terremoto sempre aconteceu. Catástrofe sempre aconteceu. Verdade. Só que entre um terremoto e uma catástrofe, normalmente passava-se anos para acontecer outra. Final de 2022 e o ano todo 2023, a gente teve uma catástrofe dia após dia, diária, sequenciada, sem intervalos. Isso não foi isso no Brasil, isso foi no mundo inteiro. E Jesus disse que isso é o princípio das dores. 24 de Mateus, verso 4 ao verso 6. Princípio das dores. Tínhamos a guerra de Moscou, da Rússia, com a Ucrânia. Agora temos a guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas. Está se formando agora a guerra Venezuela, Guiana Francesa, com uma ajuda, né, mesmo que escondida, nos bastidores do exército brasileiro, que não teve a ousadia de defender o país, mas que agora vai apoiar a ditadura venezuelana nessa empreitada absurda de querer se apossar de 70% do território de outro país. Então são essas coisas que estão acontecendo e as pessoas não estão se apercebendo. Estão mais preocupados em suas conquistas pessoais. Eu não estou dizendo que você vai negligenciar suas responsabilidades como pessoa, como dono de casa, como dona de casa, como pai, como marido, como esposa, como esposo. Não. Você vai continuar responsável, fazendo, trabalhando, estudando, mas não colocando o seu coração nessas coisas. Mas que o seu coração esteja em cima, no alto esteja em Deus. Porque todas essas coisas aqui, elas vão ficar, elas vão passar. Você deve trabalhar, evidentemente, não deixar de trabalhar, continuar estudando, realizando seus projetos, mas que o seu coração não esteja nos projetos terrenos, que o seu coração não esteja nas coisas desta vida, mas que o seu coração esteja em Deus. A Bíblia não condena você projetar, a Bíblia não condena você trabalhar, pelo contrário, ela manda você trabalhar. Mas ela não manda você colocar o coração no seu trabalho. Seu coração deve estar em Deus. Já dizia no livro, Moisés já dizia isso lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, verso 17. Não é? A gente pode conferir isso com você agora. Você pode, não é? Não esqueça de ter em suas mãos caderno, lápis, Bíblia, anotar os textos,
anotar o que eu estou falando e você mesmo pesquisar sobre o que eu estou dizendo em outras fontes, para que você abalize, alicerce a informação que está lhe sendo passada. Pois é importante que isso seja feito, né? Deuteronômio, capítulo 8. Não é? Você pode acompanhar a leitura ou anotar para depois você ler. Está aqui, ó. Portanto, não digas no teu íntimo: a minha força e o poder do meu braço me conquistaram bens e riquezas. Antes te recordarás de Yahvé, o teu Deus, porque é Ele que te dá força e capacidade para gerar riqueza, confirmando a aliança, o compromisso que jurou a teus pais, conforme hoje se constata claramente. Então, não coloca o teu coração nas tuas conquistas, mas reconhece que Deus trouxe a você o que você tem. E que o que Ele te deu aqui nesta vida vai ficar. Vai ficar. Milagre, se você foi curado de alguma coisa, Deus te curou de qualquer enfermidade que seja. Eu, por exemplo, eu já fui diagnosticado algumas vezes, não é, com problemas de saúde irreversíveis, que a medicina manda eu para casa para eu aguardar a morte, e eu estou aqui vivo contando história. Jesus me curou, me deu vida e eu estou aqui. Mas essa cura física que Ele me deu, apesar de ser altamente importante para a minha vida, ela não me levará ao céu. Porque o que nos levará à vida com Deus, ao arrebatamento, é uma vida de arrependimento. Quando eu trilho os caminhos do Senhor. Os sinais que o Senhor Jesus ele deixou, ele nos alertou que aconteceria, é para que a gente se ligue no tempo. É para que a gente esteja atento aos fatos. Não é? Não sejamos alienados, nécios na fé, mas maduros, firmes. E a fé genuína em Deus, verdadeira, ela gera dínamos. Dínamos. Porque o Evangelho, a palavra grega para poder, é dínamos. O Evangelho é poder de Deus, conforme Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, verso 16. Então, a fé genuína, ela gera em nós o dínamos de Deus, o poder de Deus. Um cristão constante, firme, abundante, conforme diz Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 58, ele diz: portanto, meus irmãos, sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Um cristão em que o Evangelho tem sido poderoso na vida dele, ele é um cristão frequente nos cultos, ele é um cristão que trabalha para o reino de Deus, ele produz, ele fala de Jesus, ele fala do Evangelho, ele vive uma vida de oração, uma vida de consagração, de dedicação às pessoas. Porque a manifestação do amor de Deus, a gente serve a Deus servindo as pessoas, servindo ao nosso próximo. Então é importante que você atente para isso. E um dos sinais, tanto na questão ética como na questão moral, o apóstolo Paulo deixa muito claro isso, que a gente vai ver mais na frente, mas eu quero trazer para você dados que eu tenho aqui anotado, que no século XII, veja só, dados relacionados a terremotos, como nós tivemos recentemente, não é? Esses terremotos aqui no Japão,
Nós temos aqui alguns dados do século XII até o século XX. Dados. Não é invencionice, são dados. No século XII, houve 84 terremotos. Século XII. Isso registrado no mundo todo. No século XIII, tivemos 115 terremotos. No século XIV, 137 terremotos. No século XV, 174 terremotos. No século XVI, 258 terremotos. No século XVII, 378. Veja como foi aumentando. No século XVIII, 640 terremotos, quase o dobro. No século XIX, 2.119 terremotos. Veja aqui, triplicou, quase quadruplicou do século XVIII para o século XIX. Século XX, triplicou o número de terremotos. Século XX tivemos 7.304 terremotos. Já no século XXI, não temos um número exato, visto que a tecnologia em relação à prevenção ou aviso prévio sobre possíveis catástrofes se avolumam cada vez mais e, mediante isso, há registros diários. Isso não é no Brasil, não, isso é no mundo todo. Registros diários. Os centros sismológicos ou centros de catástrofes mundiais registram diariamente. Só que a maioria da mídia não divulga isso, porque não querem deixar a sociedade atenta ou alerta ao que a palavra de Deus diz. Porque o único povo que fala sobre catástrofes e coisas que vão acontecer são os cristãos. Por quê? Porque a Bíblia já diz isso. Os cristãos verdadeiros não são pegos de surpresa, porque eles já sabem que vai acontecer, porque a Bíblia o diz. Então nós precisamos estar atento aos sinais de Cristo. Isso são sinais que Jesus está dizendo: eu estou voltando, eu estou perto, eu estou chegando, está se aproximando o dia. E os sinais apontam para isso. E como eu falei há minutos atrás, que nós vamos ver mais na frente, não é? Depois que terminarmos essa questão aqui desse relatório, são sinais, não é, da evidência de Cristo, são os sinais que têm se evidenciado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e no comportamento das pessoas. São sinais da volta de Jesus. O capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, não é? Você pode acompanhar comigo, ou você pode anotar e depois você pode conferir, não é? Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, quando o apóstolo Paulo diz: o Espírito Santo, capítulo 4, verso 1 em diante, da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, diz assim: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Ora, quantas pessoas hoje vê as igrejas como comércio? Quantas pessoas da sociedade me vê e vê os pastores como ladrões, como mentirosos, como enganadores? Por conta de quê? Por conta do surgimento das seitas heréticas.
que ensinam mentiras com o fim de enriquecerem-se e com isso vão destruindo pessoas na sua individualidade e vão destruindo pessoas no seu coletivo, famílias. Não é? Eles são enganadores. Por quê? Porque eles estão debaixo da influência de espíritos enganadores. São demônios que cauterizam a mente das pessoas. Não é? E existem várias seitas, como o Testemunho de Jeová, o catolicismo romano, o adventismo do sétimo dia, o espiritismo kardecista, que tem outras linhas como o espiritismo filosófico, outras seitas, não é? Muitas, como os Mormons, por exemplo, outra seita muito conhecida, e que as pessoas são facilmente enganadas. Por quê? Porque não leem a palavra. Eles têm tempo para comer, trabalhar, se exercitar, brincar, se divertir, mas não tiram tempo para alimentar a sua alma. E se tornam suscetíveis, presas de Satanás, o enganador deste século, que usa o sistema para levar milhares de pessoas à perdição eterna. Cristo é o único Senhor e Salvador. Ainda no capítulo 4 de 1 Timóteo diz, verso 2, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas, que têm a consciência cauterizada. Aí ele diz, verso 3, são líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelo que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Diz o texto sagrado, pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graças, porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, nesses 5 versículos do capítulo 4 de 1 Timóteo, a gente vê Paulo falando sobre enganação, hipocrisia, mentira. E dentro desse contexto vem, dentro dessas mentiras e dessa enganação, as proibições quanto a determinados alimentos. Proibição de casarem-se. Quando a Bíblia é clara quando diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, uma ajudadora. E aí existem seitas que proíbem o casamento. Existem determinadas seitas místicas ou espiritualistas que proíbem, que escolhem mulheres ou homens e dizem que eles não podem casar porque pertencem a eles. São cavalos, são instrumentos do demônio, não é? E não podem casar, contrair esse casamento. Só quem é dessa área, dessas seitas, entende o que eu estou falando. E quem conhece a palavra de Deus, sabe o que eu estou dizendo. E Paulo continua falando aqui, agora na segunda carta a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3. Isso tudo são sinais do retorno de Jesus, não é? Os últimos dias, os últimos tempos, as últimas horas que nós temos nesse mundo. O apóstolo Paulo diz aqui na segunda carta a Timóteo, sabe, entretanto, disto, nos últimos dias, sobrevirão tempos, olha, terríveis. É a linguagem que a Bíblia diz, tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmo. Está falando aqui de pessoas egocêntricas, de pessoas arrogantes, de pessoas que não pensam no seu próximo. Você vê isso acontecer hoje? Vejo, pastor, eu percebo, é um sinal da volta de Jesus. Amantes de si mesmos serão ainda mais gananciosos,
aquelas pessoas que nunca está satisfeita com o que Deus lhe deu, querem sempre mais. São gananciosos contumazes, conseguem estar bem com o café, o almoço, o jantar, as vestes, uma casa boa, mas não se conformam. Por quê? Porque eles precisam de se destacar, eles precisam aparecer. O seu coração está neste mundo e nesta vida. O apóstolo Paulo diz: se esperarmos em Deus somente nesta vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Nossa esperança não é aqui, nossa esperança é lá, porque aqui vai passar. Jesus disse em Mateus 24:36 que o céu e a terra passarão, eles vão passar. A terra vai ser destruída, os céus também. Como diz o apóstolo Pedro na segunda carta, capítulo 3, do verso 9 ao verso 13, fala que tudo que tem aqui será consumido pelo fogo. Mas a nossa esperança, quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 3, verso 22, se não me falha a memória, Paulo diz que a nossa cidade está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador, que transformará este corpo abatido, humilhado, muitas vezes enfermo e cansado, em um corpo glorificado. Nossa esperança não é aqui, a nossa esperança é Deus. Enquanto estamos aqui, vivamos, como diz o apóstolo, sábia, justa e piedosamente. É isso que a gente precisa fazer enquanto estamos nesse plano físico. Continuando o texto sagrado, o apóstolo diz assim: arrogantes, presunçosos, blasfemadores. Oh, como temos visto isso diariamente. E blasfemar não é só falar com a boca, não é só ter uma linguagem vulgar, não. Blasfemar, é uma forma de expressar-se através do seu corpo. A gente blasfema contra Deus quando nós expomos o nosso corpo de forma irregular e depravada, pois o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Devemos preservar a integridade do nosso corpo, cuidando do nosso corpo, com boa alimentação, com exercício, procurando ir ao médico, ir a uma academia, fazer seus exercícios com acompanhamento do personal trainer. É importante. E dentro desse contexto do cuidar do corpo, vem a preservação. Como templo e morada do Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios 3:16 e capítulo 6, versos 18 e 19 da primeira carta aos Coríntios, que o nosso corpo, ele é templo, ele é morada do Espírito Santo, e que nós devemos preservá-lo em santidade, pois ele não pertence a nós, ele pertence a Deus. Então, quando fala de blasfêmia, não é só falada, é expressa através do nosso corpo. A gente vê as pessoas com o seu corpo todo riscado, manchado, com tatuagens horríveis. Quando Deus te deu uma pele perfeita, um corpo saudável, aonde você usa o seu corpo para glorificar a Deus, as pessoas estão usando o seu corpo para blasfemar contra Deus. Não é? Fala de blasfemadores, pessoas desrespeitosas aos pais, que não respeitam o princípio da autoridade paterna e materna, que não respeitam autoridades, não é, constituídas, como os governantes,
como os responsáveis por qualquer setor da sociedade. Se você está na escola, você precisa respeitar os professores. Se você está na academia, você precisa respeitar o seu treinador. Se você está no seu setor de trabalho, você respeitar o seu chefe. Lembrando que o respeito a todos eles devem ser mantidos se eles não ferirem os princípios da palavra de Deus. Não é? A gente respeita conforme o que ensina a Escritura. E também não se eximir de dizer o que é correto, o que é verdadeiro, o que é justo conforme as Escrituras. Independente se eles creem ou não. Mas você passar. Se as pessoas estão tão desrespeitosas de uma forma que eles não conseguem nem dialogar, principalmente pelas ideologias que têm sido ensinadas, principalmente nas escolas, onde deveria se aprender português, matemática, biologia, sociologia, filosofia. Eles estão usando o centro acadêmico, o centro de aprender, seja do mais alto ao menor, ensinando coisas completamente sem fundamentos, não é? Baseado em ideias malignas e diabólicas, como a inexistência de Deus. Que os pais, vejam o que tem sido ensinado nas escolas, que os pais, eles são os primeiros opressores da sociedade. Não é que os homens brancos são em potencial inimigos das mulheres, são em potencial estupradores, que os homens brancos oprimiram e mataram os negros, colocando a sociedade um contra o outro, não é? Isso é o que tem sido ensinado. Só existe uma raça e um gênero, é o gênero humano. Não importa a cor, o sexo, somos iguais perante Deus. Se é branco ou negro, não importa. Todos são um em Cristo Jesus. Isso são sinais da sociedade. Uma sociedade dividida, desumanizada, onde eles apoiam coisas absurdas como o aborto, legalização do aborto, descriminalização das drogas, leis que foram levadas para o Congresso para ser votada, lei do incesto, onde essa lei obrigava a filha ou o filho ter a sua primeira relação sexual com seus pais, e graças a Deus que não foi aprovado. Um deputado do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Então são coisas absurdas que têm surgido e têm dividido a sociedade. E você precisa estar atento a isso. A palavra de Deus é bem clara quando ela nos recomenda a vivermos uma vida piedosa, uma vida de amor, de compaixão por aqueles que precisam ser socorridos. Independente da classe social, da religião, você ama as pessoas, abençoa a vida delas, independente da ideia dela. Se ela vai lhe retribuir ou vai reconhecer, não é com você, é com Deus. Nossa parte nós precisamos fazer: pregar o Evangelho, amar as pessoas, abraçar as pessoas, acolher as pessoas, sermos pessoas, conforme diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 12 em diante, não revidar mal por mal, não falar mal de quem fala mal de você, pelo contrário, falar bem, acolher, evitar a briga, a contenda, a discórdia, evitar a violência, procurar só as coisas boas, conforme Jesus ensina. E ainda continuando aqui, o que a palavra de Deus diz, desrespeitosos, né, como falamos, ingratos. A ingratidão é um dos sinais da volta de Jesus, porque uma pessoa ingrata é uma pessoa que não reconhece
o valor do outro ser humano em sua vida. É quando o marido não reconhece a importância da esposa na vida dele. A mulher não reconhece o valor do marido na vida dela. Os filhos não reconhecem o valor do pai e da mãe na vida deles. O esforço que os pais fazem para investir nos seus filhos, cuidar deles, lutar por eles, investir para que eles no futuro sejam melhores até mesmo que seus pais. E aí, quando a gente não reconhece isso, nós nos tornamos ingratos, insensíveis. E a tendência de uma pessoa dessa, de uma pessoa ingrata, ela viver isolada. E ninguém consegue viver bem se a pessoa vive isolado. E o apóstolo continua dizendo, além de ingratos, ímpios. Pessoa ímpia é aquela pessoa que só é voltada para as coisas da carne, da maldade, da perversidade. O salmista diz no Salmo 1, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, mas que ele não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. E o apóstolo Paulo ainda continua dizendo, são pessoas sem amor. Versículo 3 do capítulo 3 de 2 Timóteo, sem amor, incapazes de perdoar. Olha para aí, que coisa terrível, né? Jesus disse, se eu não perdoar os pecados dos meus irmãos que cometem contra mim, ou vice-versa, Deus não perdoará os meus. Ou seja, se eu não dou perdão a um pecador, a um homem igual a mim, limitado igual a mim, Deus que é santo, perfeito, justo, fiel, verdadeiro, não dará o perdão dele a mim que sou pecador. Imagine um pecador não perdoar o outro, não admitir. Lembrando que perdoar não significa que você vai ter que conviver com a pessoa, porque aí vem a perca da confiança, a perda da confiança. E Paulo fala aqui, incapazes de perdoar, caluniadores, pessoas que sentem prazer em estar falando mal, criando histórias, inventando mentiras contra a vida de outra pessoa, com o propósito de destruir a imagem da outra pessoa. Isso é terrível. E ele continua dizendo, pessoas que não têm controle de si mesmo e são inimigos daqueles que fazem o bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, todas essas coisas que eu falei aqui para você, que está registrado na Bíblia, são sinais. Quantas famílias estão nesse momento destruídas, casais separados, filhos nas drogas, não é? Mulheres abandonadas, maridos abandonados. Por quê? Porque essas características preencheram a vida de milhares de pessoas. Quantas mulheres abandonaram seus lares dizendo que viviam uma vida oprimida por cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, porque tinha que aguardar o marido chegar do trabalho. Ou quantos maridos deixaram suas esposas porque queriam viver uma vida sem compromisso, sem responsabilidade, alegando, eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, e quando recebo meu dinheiro, eu gasto tudo dentro de casa, não sobra nada. E você queria gastar onde? Se você constituir família, você deve viver para a sua família, para a sua mulher, para os seus filhos. Mas os meninos perturbam, aperreiam demais. Você também foi criança e também você fez a mesma coisa. Como é que agora você quer condenar as crianças? Processo de educação, não é, de desenvolvimento cognitivo de todo ser humano é difícil. E o processo pedagógico, ele é exaustivo. Mas no final, ele é glorioso.
Porque quando você investe na sua família, amor, paciência, princípios, principalmente os princípios de Deus, você vai ter uma família estruturada e com a bênção de Deus. Porque não é simplesmente o meu esforço, mas é uma parceria entre eu, você e Deus, como diz o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, o lar, a família, em vão trabalham aqueles que edificam. Porque se você vai edificar sua família e não tem Deus como dono da sua casa, Deus como o Senhor da sua vida, do seu casamento, do seu relacionamento, seu casamento não vai dar certo. Porque quando você coloca Deus fora do seu casamento, você quebra princípios. E quando você quebra princípios, não são temporários, eles são eternos, eles não passam. As leis dos homens mudam de país para país, a cultura muda de país para país, os costumes mudam de país para país. Mas a palavra de Deus, ela é eterna, ela não muda, ela continua a mesma, infalível e inerrante. Manual, bússola. Disse o salmista Davi: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sem a palavra de Deus, você não terá um lar estruturado, não terá um casamento estruturado, não terá filhos estruturados, não terá uma família saudável. As famílias estão sendo destruídas porque justamente estão tirando Deus da casa, estão substituindo pela novela, pelos ensinamentos da novela, pelos ensinamentos filosóficos do marxismo cultural, não é? As ideologias malditas que têm se entranhado dentro dos lares, que eles têm tentado, eles tentam viver. Uma vida sem Deus não é vida, é existência. Uma vida com Deus é uma vida de paz, de alegria, de satisfação. A Bíblia diz que no coração do salvo há um banquete, há uma alegria contínua. E isso independe das tribulações da vida. Porque isso tudo vai depender como você ver a vida. Jesus disse: deixo-vos a paz. E a minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Aí ele diz: não se turbe, nem se atemorize. João 14, 27. Então, ter paz não é ausência de problema. Ter paz é ter o equilíbrio de Deus. É entender a situação, o momento, a circunstância. E entender que tudo aquilo ali, Deus está te trazendo para tratar a tua vida. A ansiedade tem tomado conta das pessoas. Não é? Nunca se vendeu tanto ansiolítico. A estatística agora no ano passado é que o aumento passou de 300%. A compra de remédios para ansiedade, para dormir, para acalmar, porque as pessoas estão estressadas, ansiosas, de forma demasiada, exagerada, exacerbada. No mundo a gente vai ter aflição, disse Jesus, 16:33 de João. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Nunca deixar o ânimo baixar, declinar. Por quê? A vida é linda, a vida é maravilhosa, ela deve ser vivida de forma intensa, debaixo dos princípios de Deus, para que a gente viva uma vida de paz, de satisfação, de alegria. Diz o salmista no Salmo 119, versículo 165, muita paz tem aqueles que amam a tua lei. E paz não é uma coisa externa, paz é interna. Porque a primeira paz é paz com Deus,
E a gente só tem paz com Deus quando a gente reconhece os pecados, confessa os pecados, abandona os pecados e segue a Cristo Jesus, o Rei da Glória. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família, seu trabalho, lhe faça próspero em tudo. Eu sou o pastor Silvio e peço a você, escute as outras videoaulas anteriores a essa, confira tudo, analise, avalie, busque outras fontes, mas nunca deixe e não saia desta fonte principal, que é a palavra de Deus. Qualquer coisa, estamos aqui para te ajudar. Vamos orar a cada dia por sua casa, por sua vida. Amém? Não deixe de fazer seu comentário, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo, querendo Deus.